Ora então, irmãos, eu queria partilhar convosco mais alguma coisa em relação à última vez que eu falei, em que falei de João Batista e falei do testemunho e da importância do nosso testemunho. Sem dúvida nenhuma que o nosso testemunho é importantíssimo. Vamos abrir em João no capítulo 3. O nosso testemunho é importantíssimo e fundamentalmente é fundamental que o nosso testemunho seja algo que tenha algo que o testemunho de João Batista tinha. Como vimos na altura, João Batista testemunhava do Senhor Jesus, falava do Senhor Jesus, e algo que havia no testemunho de João Batista que era fundamental não só no seu testemunho, mas na sua vida, era a verdade. Nós lemos no capítulo 3 e no verso 28, é que João Batista, falando com os seus discípulos, diz: vós mesmo me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Portanto, o testemunho de João Batista, ele era verdadeiro. Aquilo que a vida de João Batista, digamos que estava recheada com a verdade. E por isso, não é de estranhar que, mais à frente, no capítulo 10, nós lemos alguém dizendo acerca deste homem, no capítulo 10 do Evangelho de João, em que nos últimos versículos deste capítulo diz, versículo 40, e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade, e muitos ali creram nele. Muitos foram levados a crer no Senhor Jesus Cristo pela verdade de João Batista, pela verdade que ele transmitiu acerca do Senhor Jesus Cristo e pela verdade que João Batista representava e pela verdade que João Batista vivia. Portanto, algo que nós aprendemos é que é fundamental na nossa vida haver verdade. É fundamental que a nossa vida tenha como base e esteja envolvida na verdade. Porque somente dessa forma o nosso testemunho será credível. O nosso testemunho será credível quando ele for acompanhado com palavras de verdade e com uma vida de verdade. De outra forma, o que nós vamos proporcionar é descrédito, é desilusão, é inclusivamente o afastamento das almas de Deus. Eu digo-vos uma coisa, irmãos, olhando para o panorama que nós vivemos hoje, olhando para a nossa sociedade, nós temos há muita gente que anseia por conhecer, há muita gente, até porque se encontra desiludida com a sociedade em que vive, está desiludida
porque muitos setores da nossa sociedade perderam completamente a credibilidade devido a diversos escândalos, devido ao comportamento de alguns que aquilo que mostraram e aquilo que viviam era mentira. Isso leva a que muita gente fique desiludida, fique desanimada, fique, portanto, devido ao descrédito em que de facto vivemos. E muita gente anseia por conhecer Deus. Muita gente anseia por conhecer algo que seja diferente, algo que seja verdadeiro, algo em que realmente possa acreditar. E o que é um facto é que muita gente olha para o mundo religioso e o que é que vê? Fica desiludido também. Porque aquilo que infelizmente assiste também é escândalos, é mentira. É isso que nós vemos diariamente também. Vemos de facto escândalos. O próprio mundo religioso, a religião em si, a provocar também certos descréditos, certa desilusão. E por isso, eu, por exemplo, digo, se eu hoje não fosse crente, se calhar teria alguma dificuldade em acreditar em algo. Teria também alguma dificuldade em acreditar. Porque, olhando para o mundo religioso, de facto aquilo que nós vemos também são escândalos. Escândalos de pedofilia, escândalos de corrupção, escândalos dos mais diversos. E isto é evidente que causa todo esse descrédito e provoca inclusivamente nas pessoas aquela pergunta: mas em que é que eu hei de acreditar? No que é que eu vou acreditar? A sociedade está como está. Eu não acredito. Olho para o mundo religioso, olho para a religião e o que é que eu vejo? Não sei em que é que hei de acreditar. É escândalos. É de facto todo um ambiente que causa um tremendo descrédito. E por essa razão, irmãos, é que, e não há quem estranhe, mas por que razão é que grande parte das igrejas locais, que os lugares de pregação estão vazios? Porquê? Será que é porque Deus já não ama? Será que é porque Deus mudou? Será que Deus de facto já não é o Deus que era? Não, Deus não mudou. Como Ele próprio diz na sua palavra: eu não mudo. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Portanto, Deus é verdadeiro. E aquilo que Deus disse mantém-se. Ele é fiel à sua palavra. Por isso, se alguém aqui está que ainda, que procura, que quer ter um encontro com Deus, que anseia por encontrar Deus, eu quero dizer com toda a certeza que Deus ama-te. Que Deus não mudou. Que Deus continua a amar como me amou a mim há 40 anos. Como amou cada um de nós. O amor de Deus não mudou. A salvação de Deus não mudou. O Senhor Jesus Cristo continua a ser o Salvador do mundo. O Senhor Jesus Cristo continua a ser o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Portanto, isto é verdade. Isto não muda. Portanto, se as coisas não estão bem, se o panorama não é bom, a culpa não é de Deus. A culpa é minha, se calhar, e é de cada um de nós. É porque, de facto, o testemunho que nós estamos a dar não é o testemunho que Deus quer que nós tenhamos. Não é o testemunho que, de facto, não é um testemunho credível.
Nós podemos dizer, quando referimos esses escândalos que por aí passam, e normalmente são líderes, são os líderes religiosos que provocam todos esses escândalos. E é evidente que isso toma uma dimensão tremenda. E cada um de nós pode, se calhar, dizer, mas isso são os líderes. Não. É que cada um de nós pode ser um escândalo. Cada um de nós pode provocar um escândalo. A palavra de Deus nos diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, e versos, eu tenho aqui verso 1 a 10, mas para não demorarmos muito, referir o versículo 3. O apóstolo Paulo, ele está a escrever à igreja, e ele diz, não dando nós quem? Nós a igreja, não dando nós escândalo em coisa alguma. Para quê? Para que o nosso ministério não seja censurado. Não dando nós escândalo algum, para que o nosso ministério não seja censurado. Ele, desde o capítulo 5 e a parte final do capítulo 5, fala acerca do ministério da reconciliação que eu tenho, que cada um de vós tem. A cada um de nós foi-nos dado este ministério, o ministério da reconciliação, o de reconciliar os homens com Deus, ajudar os homens a se reconciliarem com Deus, a contribuirmos para que de facto os homens percebam, vejam o quanto são amados por Deus e mostrar-lhes de facto o caminho para Deus. E mostrar o caminho para Deus é mostrar o Senhor Jesus Cristo. É mostrar quem é Jesus. É mostrar a obra de Jesus realizada na cruz do Calvário. É levar as almas a perceberem que são inimigas de Deus. Se alguém aqui está que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, é um inimigo de Deus. Mas Deus quer reconciliar-se consigo. E essa reconciliação é feita através do Senhor Jesus Cristo. E quando nós queremos, aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, então nós passamos a ter paz com Deus. Passamos a ter a paz de Deus. Porque passou a haver reconciliação. Fomos reconciliados com Deus. E é este o nosso ministério, de levar as almas a se reconciliarem com Deus, a entenderem o amor de Deus. Mas este é o nosso ministério. Mas se nós provocarmos escândalo, ou seja, se na nossa vida houver algo que possa causar escândalo, possa haver algo que realmente possa causar desilusão, algo que alguém pensa é impossível, como é que um filho de Deus, como é que alguém que se identifica com Deus tem um comportamento destes? A palavra de Deus nos diz, o versículo 4 diz, antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. E depois vem uma lista por aí abaixo, de facto, sermos recomendáveis. Irmãos, os irmãos quando recomendam alguém é porquê? É porque confiam nessa pessoa. É porque a vida dessa pessoa leva a acreditar nela, o seu comportamento, as suas atitudes, as suas palavras, as suas ações, a forma como vive. Tudo isso leva a que nós recomendemos essa pessoa, porque é uma pessoa confiável, é uma pessoa que merece confiança.
E de facto é isso que Deus quer, que eu e cada um daqueles que é seu seja pessoas recomendáveis e não pessoas que causem escândalo, porque quando causamos escândalo significa que há mentira na nossa vida, significa que o nosso testemunho é uma mentira, e dessa forma então o efeito é terrível. O efeito é terrível, porque é evidente que ninguém acredita no nosso ministério, ninguém acredita nas nossas palavras, ninguém acredita na nossa vida, porque ela de facto não corresponde àquilo que Deus é e àquilo que eu digo, é aquilo em que eu digo que acredito. Por isso, irmãos, o nosso testemunho é importantíssimo. O nosso testemunho é importantíssimo. Se é que queremos levar almas para o céu, se é que queremos que a nossa igreja local cresça, se é que queremos que, acima de tudo, o nome do Senhor seja glorificado. Aliás, há um outro versículo que diz que o nome do Senhor é blasfemado por vossa culpa. O nome do Senhor, por vezes, é posto em causa por causa do meu testemunho, por causa daquilo que eu digo, por causa daquilo que eu faço. Por isso, irmãos, de facto, o nosso testemunho é importantíssimo. Quando há escândalo, quando há alguma coisa que não corresponde a uma vida consagrada ao Senhor, quando há alguma coisa que não corresponde ao ser de facto um filho de Deus, então de facto é porque há mentira. Se há mentira, há pecado, há desonra para o nome de Deus. E sabem, quando isso acontece, nós às vezes dizemos aconteceu, sou eu que faço, e pensamos, sofreu as consequências. Não, nós sofremos as consequências, mas o mais grave é que, para além de nós sofrermos as consequências, a nossa família sofre as consequências e, mais grave, a igreja sofre as consequências. Porque tudo o que fizermos se reflete na igreja. Tudo o que fizermos, tudo o que dissermos, vai refletir-se também na igreja. As famílias, como vamos meditar na conferência, quanto mais as famílias forem o espelho de Deus, da vontade de Deus, mais a igreja é a igreja que Deus quer. Quanto mais as famílias forem destruturadas, então é evidente que tudo isso vai refletir na igreja. Quanto mais a minha vida for aquilo que Deus não quer, é evidente que isso se vai refletir também na igreja. E é muito triste quando, por vezes, ouvimos alguns descrentes dizerem: estas são as pessoas que vão àquela igreja? E quando isto é dito, é porque o testemunho desse alguém é um péssimo testemunho, é um escândalo para o Senhor. Nós temos um exemplo nas Escrituras, em Josué, um exemplo que certamente muitos de nós conhecemos. Em Josué, no capítulo 7, lembram-se de Acã? Este capítulo 7 trata-se de uma derrota de Israel. Israel entrou numa luta com Ai, e este povo este exército era fraco e era muito pequeno, de tal forma que os israelitas, eles pensaram: não vale a pena irmos todos, basta ir um pequeno número, porque eles são muito fraquinhos e facilmente a gente os derrota. Sabem o resultado? Foram eles que foram derrotados e tiveram que fugir. E Josué ficou desesperado. Josué ficou: mas como é que é possível que isto tenha acontecido? Como é que é possível que o povo de Deus, o exército do Senhor, tenha sido derrotado desta forma?
E então lemos no capítulo 7 que Josué buscou o Senhor. Porque é no Senhor que temos que buscar as coisas. A orientação, a vontade. Então diz no versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou. Logo aqui, irmãos, não tinha sido Israel que tinha pecado. Tinha sido Acã. Um homem só. Tinha sido apenas um homem que tinha pecado. Mas sabem qual foi o resultado? Todo o povo sofreu as consequências. Por isso, irmãos, quando nós pecamos, quando de facto o nosso testemunho, quando causamos escândalo, não somos só nós que sofremos as consequências. Acã sofreu as consequências, a sua família sofreu as consequências, o povo sofreu as consequências. Da mesma forma, quando nós pecamos, nós sofremos as consequências, o resultado do nosso pecado. A nossa família sofre e a igreja sofre também as consequências. Então o Senhor continua a dizer a Josué: Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado. O Senhor havia dito a Israel: não tomem nada de despojo, não tragam nada. Então tomaram, e diz então, lhes tinha ordenado até tomarem do anátema, e também furtaram, e também mentiram, até debaixo da sua bagagem o puseram. Quando de facto, irmãos, há transgressão, quando transgredimos a palavra de Deus, quando desobedecemos, quando pecamos, quando deixamos que o pecado tome conta da nossa vida, qualquer coisa nos derrota. Aliás, já somos derrotados, já estamos derrotados. Seja um pequeno exército como foi, mas havia pecado, e o pecado leva à derrota. O pecado derrota. E por isso, eles sofreram as consequências. Acã, ele desobedeceu até chegar ao versículo 20, quando Acã confessa. Versículo 20 do capítulo 7 de Josué. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi, o problema é, por vezes, é aquilo que vemos. Aliás, foi assim que o pecado entrou no mundo, pelo olhar, pelo ver, pelo olhar. E é assim que muita derrota acontece na nossa vida, é pelo olhar. E quando vi entre os despojos uma boa capa babilónica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda e a prata debaixo dela. Acã pensou, olhou, ninguém está a ver. Quantas vezes isso não fazemos também? Olhamos, ninguém está a ver, não há nenhum irmão a ver, não há ninguém. Então, estou descansado. Até e o Senhor? O Senhor não vê? Até eu tenho mais receio, mais medo que um irmão me veja a fazer algo que está errado do que de Deus. Isto é muito sério. Isto é muito grave. Isto é brincar com Deus. E com Deus não se brinca. Se alguém de vê, mais vê Deus. Melhor vê Deus. E é evidente, nós podemos esconder, mas como diz o velho ditado, a verdade é como o azeite, vem sempre ao de cima. Aquilo que é dito por vezes no silêncio, que é dito às escondidas, um dia será dito nos telhados, diz a Escritura. Por isso, irmãos, não vale a pena escondermos. O que importa, irmãos, é que a nossa vida seja verdade. Seja um livro aberto. Seja verdade. E quando nós andamos na verdade, com uma vida de verdade, não temos receio de quem nos veja. Não temos receio de quem nos ouça. Porque estamos fiéis, estamos firmes no Senhor. E o nosso objetivo, o nosso foco é agradar o Senhor. Não é agradar a A, B, C ou D. É agradar ao Senhor. E o resultado foi Acã, ele e a sua casa, tudo foi destruído. Irmãos, o que eu quero que nós reparemos aqui é que o nosso testemunho,
Se formos um mau testemunho, se causarmos escândalo, a igreja sofre as consequências. A igreja acaba por sofrer também as nossas consequências. Para terminar, que a hora já passada, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, Paulo, falando a Timóteo, diz, capítulo 6 e versículo 13: mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. O Senhor Jesus Cristo deu testemunho de boa confissão perante Pôncio Pilatos, alguém que o estava ali para o julgar, para o condenar. O Senhor Jesus Cristo deu testemunho. Deu testemunho do quê? Vamos ver em João, Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. E versículos 36 diz: respondendo Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, juntariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos que é a verdade. E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. O Senhor Jesus Cristo deu testemunho daquilo que ele era, do seu reino. Falou daquilo que ele era, falou do seu reino. Irmãos, que o nosso testemunho fale de Jesus. Que o nosso testemunho aponte para Jesus. Irmãos, em primeiro lugar, porque é que eu devo dar bom testemunho? Em primeiro lugar, porque Deus merece. Deus merece que eu dê bom testemunho. Deus merece ser glorificado por mim em todo lugar e em todo o tempo. E mais, o mundo lá fora precisa de homens e mulheres que deem bom testemunho, que levem as almas a encontrarem o caminho para o céu, ou seja, a olharem para Jesus. E é isso que eu convido a todos nesta manhã, a olharem para Jesus. Ele é o autor, ele é o consumador da nossa salvação. Jesus é o nosso Salvador. Permita ao Senhor que todos nós que aqui estamos saiamos deste lugar com esta certeza: Jesus é o meu Salvador e Jesus merece que eu dê bom testemunho dele, que eu o anuncie a tantos que andam lá fora procurando, desiludidos, desanimados, que eu não contribua para mais desilusão, mas contribua para a glória de Deus, para a glória de Deus e para a bênção de todos eles. Amém.